Bom, dando sequência então ao que nós estávamos conversando, direito à desconexão nas relações sociais de trabalho. Quero falar de um outro aspecto do direito à desconexão com vocês hoje, que é o teletrabalho, que de uma hora para outra virou uma necessidade em razão da Covid-19. Bem, vejam só, o teletrabalho, a CLT regula com a reforma trabalhista de 2017, mas não regula da forma como deveria. O mais importante quando a gente pensa em teletrabalho é garantir a quem trabalha de dentro da sua casa que tenha, por exemplo, condições ergonômicas para realizar o seu trabalho. E garantir que haja limitação do tempo de trabalho em casa, que é justamente onde entra o direito à desconexão. Então, quando nós falávamos antes de 2017 nesse livro sobre o direito à desconexão da perspectiva do teletrabalho, já falávamos justamente disso, da necessidade de que haja a separação entre tempo de lazer, ócio, ou enfim, tempo de vida fora do trabalho e tempo de trabalho. Como se faz isso se nós estamos trabalhando dentro de casa? Tem como fazer? Tem, com certeza tem. Vejam que quem trabalha, a expressão teletrabalho já indica o uso de meios telemáticos para exercer o seu trabalho. Quem trabalha através de meios telemáticos pode ter o seu tempo de trabalho controlado. Por exemplo, e-mail funcional pode ser desativado fora da hora de trabalho daquele empregado ou daquela empregada. Do mesmo modo, os sistemas que a empresa porventura utilizar e que são acessados de casa pela trabalhadora ou trabalhador podem ser bloqueados ou desativados durante o período em que tem que haver a desconexão. Essa é uma exigência, porque esse é um dever de quem emprega. Quem emprega é que deve ter o cuidado, tanto de garantir, embora, você sabe muito bem, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, vai dar a entender, assim como a MP 927, que pode haver uma combinação entre empregado e empregador sobre quem vai assumir os custos de tornar o ambiente de casa um ambiente de trabalho. Portanto, os custos tanto dos recursos, internet, computador, etc., quanto da ergonomia, de uma cadeira adequada, de uma mesa adequada para trabalhar. Mas o artigo 2º da CLT, quando trata da figura do empregador, mesmo pós desmanche ocorrido em 2017, segue dizendo que os custos da atividade econômica e os riscos do negócio precisam ser suportados pelo empregador. Portanto, é o empregador quem tem que dar condições de trabalho e é o empregador quem tem que utilizar da tecnologia de que já dispõe, e existe condições para isso, para limitar o tempo de trabalho. Porque o teletrabalho, em relação ao direito à desconexão, tem um elemento ainda mais nocivo, que é o fato de que, trabalhando de casa, a tendência a confundir tempo de lazer e tempo de trabalho é muito maior, especialmente para as trabalhadoras mulheres, que acabam cozinhando enquanto estão respondendo e-mail, atendendo os filhos enquanto estão produzindo algo no computador ou respondendo a alguma mensagem. Só que isso tem um efeito psíquico, físico e um efeito social extremamente perverso. Porque isso também nós já temos estudos que demonstram. Qual é o efeito social perverso? As pessoas estão, mas não estão no convívio familiar. Elas estão conectadas ao trabalho e, consequentemente, desconectadas do que está acontecendo dentro da sua casa. Isso não apenas facilita que ocorram acidentes domésticos, problemas com as crianças, por exemplo, sem que as mães se deem conta, como também causa um estresse mental muito grande, porque a sensação que se tem, e todo mundo que já fez teletrabalho sabe do que eu tô falando, a sensação que se tem é que a gente não desliga nunca, que não é possível nunca desconectar. O direito à desconexão, com essa expressão, direito à desconexão, surge realmente bem nesse momento das relações de trabalho em que a gente começa a perceber que o uso das novas tecnologias é um facilitador, sem dúvida nenhuma, está permitindo que as pessoas sigam trabalhando em tempos de isolamento físico, mas pode sim ser um fator decisivo para o adoecimento da trabalhadora e do trabalhador. E aí é que espanta perceber que, em vez de proteger quem trabalha por meios telemáticos, o que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, faz é inserir no artigo 62 um item 3 para dizer que o teletrabalhador não precisa ter também o seu horário fixado e controlado pelo empregador. Na verdade, não é isso que o artigo 62 diz, e eu já conversei sobre isso com vocês num outro vídeo. Mas essa é a interpretação na linha do discurso do mal menor que se faz do tal artigo 62. Pois bem,
essa interpretação vai significar que se nós aceitarmos a alteração do artigo 62 pela Lei 13.467 como algo constitucional ou de acordo com a ideia de proteção fundante e orientadora de todas as regras trabalhistas, nós vamos ter que admitir que não há como controlar, como fixar o horário de trabalho de quem trabalha dentro da sua casa, sabendo que as tecnologias que existem permitem isso. E aí nós vamos estar apostando novamente na inviabilidade completa da desconexão e em todo o adoecimento, todo o prejuízo social e individual que isso causa. Eu falava para vocês no outro vídeo sobre a desconexão, do fato de que não desconectar-se ou viver a maior parte do tempo acordada ligado ao trabalho impede que nós façamos outras coisas. E no momento presente isso é de extrema gravidade, porque impede que nós tenhamos tempo para acompanhar os noticiários, saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, entender como é possível estar num país em que a pessoa eleita como presidente diz que não tem nada a ver com as mortes que estão acontecendo em razão da Covid-19, compreender o que significa viver numa sociedade em que a renda não é distribuída da mesma forma, compreender por que o trabalhador ou trabalhadora, por causa da MP 936, muitas vezes é obrigado, compelido a assinar um acordo para reduzir 50%, 70% do seu salário, mas as instituições financeiras que lucraram tanto em 2019 não têm absolutamente nenhuma perda ou nenhuma imposição estatal de redução dos seus direitos, ou do seu lucro, ou do seu patrimônio, para dar conta de responder à crise sanitária que nós estamos enfrentando. Vejam, sem ter tempo de desconexão, sem ter tempo para pensar sobre isso, para criar uma racionalidade a esse respeito, realmente não há como compreender o que está acontecendo. O teletrabalho potencializa tanto o adoecimento físico pela ausência de possibilidade de desligar o cérebro, ver um filme, ler um livro, estar com a família, sem a preocupação de atender ou de responder a chamados do empregador, quanto a essa necessidade de ter um espaço livre para pensar sobre o tempo presente. E aí é por isso que tanto a alteração na CLT quanto a previsão na MP 927, estimulando o teletrabalho e reforçando a ideia de que não há controle de horário, inclusive dando a entender que é possível que empregado e empregador ajustem quem vai ser responsável por dar condições de trabalho remoto, vão também na contramão e podem, inclusive, ser atacadas em uma ação judicial, ou enfim, serem contestadas também sob a perspectiva de que estão afetando diretamente o direito à desconexão. E qual é o efeito disso? Eu já disse a vocês no outro vídeo. Já existem várias decisões reconhecendo a existência de dano existencial nesses casos. Porque se não há como desconectar, não há como viver fora do trabalho. E viver fora do trabalho é uma condição numa sociedade em que o trabalho se torna, para a maioria das pessoas, apenas o meio para a satisfação de necessidades que estão fora dele. Vou fazer ainda mais um terceiro vídeo sobre o direito à desconexão, para depois a gente passar para a análise das outras obras. Acompanhem aí no canal.